Seja bem-vindo para o nosso primeiro papo com o especialista aqui no Chef Conecta, né? Esse canal que vai te trazer muita informação, muitos dados, muitas curiosidades para você melhorar a sua administração, melhorar a performance do restaurante e colocar dinheiro no seu bolso, que é o mais importante, não é mesmo? Então, dá aquele recadinho logo de cara, se inscreve no canal, marca o sininho, dá o like no nosso vídeo e deixe seu comentário, coloque suas perguntas, o que você acha que deveria perguntar, qual pergunta que ficou faltando no vídeo, deixa aquele comentário, participa com a gente, estamos em todas as redes, só procurar Chef Conecta que você vai encontrar a gente. E hoje nós trouxemos aqui o Gustavo, que ele é especialista em restaurantes, ele é contador, ele é administrador, especializado no ramo de restaurante. Gustavo, se apresenta para a gente, fala um pouquinho aí, dá o seu currículo. Boa noite, Rodrigo. Opa, Boa noite, público. Eu sou o Gustavo, formado em administração e ciências contábeis, né, contador. Eh, Já trabalho com consultoria empresarial há mais de 15 anos, ajudando empresas do segmento de restaurante. Tive uma escola que foi dentro de um restaurante, muito bom. fazendo uma abertura de 3 unidades e estruturando um escritório central para gerenciar de uma forma mais fácil e simples um restaurante self-service na Uhum. cidade de Petrópolis. E quem não conhece, né, Petrópolis, a gente conseguiu fazer 2 unidades no centro da cidade e outro em Itaipava, que é no distrito, né, mais afastado E que tem do uma centro. movimentação turística muito grande, um polo gastronômico muito forte, né? Exatamente. E os pontos são diferentes, né, pela característica do local, né. Itaipava muito mais turístico, Uhum. funcionando mais no final de semana, e Sim. no centro da cidade no dia a dia, né. Então, atendendo públicos totalmente diferentes, mas com uma gestão unificada, a gente conseguiu fazer um bom trabalho. E dentro desse restaurante, dentro desse grupo, foi aonde eu me especializei cada vez mais, entendendo cada ponto que o restaurante precisa estar atento para poder aumentar a sua lucratividade. Perfeito, perfeito. Gustavo, hoje muitos dos nossos ouvintes aí, muito da nossa audiência, com certeza está cheio de dúvidas, cheio de questões que gostaria de estar te perguntando agora, mas deixa eu te fazer uma pergunta para a gente começar, né? Hoje as pessoas têm muitas dúvidas sobre administração, têm muitas dúvidas sobre o que é mais importante, o que é mais relevante, onde que está a falha, por que eu vendo e não vejo dinheiro. O que você vê como um dos pontos assim mais importantes da administração de um restaurante, mas que na maioria das vezes o dono do restaurante, quem está ali fazendo a coisa acontecer, não se dá conta, não percebe, que ele acaba deixando passar desligado mesmo. O principal fator está ligado à compra de mercadoria, né. Uhum, Então o restaurante, ele compra a matéria-prima, manipula ela e vende ela pronta, sim, né. Então esse é o principal problema, né, que muita gente do ramo comete, é não atentar para as compras, né. perfeito. E isso está ligado também ao desperdício principalmente, né. Então, porque quando você produz algo que não vendeu, você não consegue reaproveitar 100%, então aquilo vai para o lixo. Então, o desperdício muitas vezes passa despercebido pelos donos do restaurante. E quando começa a ter uma equipe, ter outras pessoas também que faz a produção, você não está de olho no que está acontecendo. Então muita coisa vai para o lixo sem você ver, né. Então esse é o principal problema, né, o principal fator que faz com que os donos do restaurante não vê o dinheiro aparecer, né, porque o dinheiro vai realmente para o lixo, né. Exato, exato. Mas a gente vê, né, tipo, você falou basicamente de 2 pontos, seria você produz o alimento, você produz ali o seu produto, e você não dimensionou bem o que você vai movimentar no dia, acabou produzindo a mais e houve esse desperdício de matéria produzida, matéria pronta. E você também falou do preparo, né, de na hora do preparo de uma limpeza, de um corte de um produto, de algum processo, algum problema nos processos de produção, ter o desperdício também. Vamos falar um pouco de cada um. Vamos, né, vamos para o início, digamos assim, né? A partir do momento que ele comprou esse produto, ele precisa manipular esse produto. Eu tive um caso, né? Eu
o meu sócio, a gente esteve fazendo um bate-papo com um amigo que a gente conhece, um administrador também que a gente conheceu, e ele relatou um caso assim que para mim foi ímpar, que ele começou a administrar, a assessorar um restaurante, e nesse restaurante não havia padrão, por exemplo, no corte de carne específico de um prato, né? Então havia um prato lá com um corte de carne e cada momento, cada prato saía com um peso diferente, com um tamanho diferente de carne, porque não havia uma padronagem, né? E ele foi até a pessoa que era responsável pelo corte e fez a indicação: olha, eu quero 220 gramas, né, em todos os pratos. Tem horas que a gente sai aqui com 210, com 200, às vezes com 240, 250. Eu quero 220. Então você tem uma balança aqui para você. Você não vai acertar de primeira, né? Mas eu quero que você procure aprender qual é o corte, qual é a forma que você vai manipular essa carne para chegar no 220. Com 2 dias, ele voltou no restaurante, o funcionário todo feliz, orgulhoso, sorriso no rosto, chegou para ele e falou: chefe, está resolvido. Todas as carnes agora, todos os cortes são com 220 gramas, não erro mais nenhum. E sério, não erra nenhum, cara. Incrível, me mostra o que você fez. Você fez muito rápido, você já ajeitou isso muito rápido. Aí cheguei, o cara chegou lá, mostrou, ele pegava, fazia um corte na carne, pesava 240, ele cortava um cotoquinho, jogava para lá, 220, ó, perfeito, não erra mais nenhum. Ele, mas e os 20 que você está jogando fora? O meu problema, claro que eu quero um produto padrão, mas o meu problema da padronagem é não jogar fora, né? E o cara estava orgulhoso dizendo que ele acertou o padrão, mas de uma forma faltou treinamento. O que que você traz para a gente na sua experiência? Essa questão, né, da produção, ela é muito importante, né, do preparo, do mise en place, né, Uhum, isso é muito importante, né, para deixar as coisas de fácil acesso na hora do pico, né, de movimento, uhum, né, e exatamente o que você falou, a questão do treinamento, né, então fazer um treinamento com o cozinheiro, né, com o chefe de cozinha, porque eles têm um formato de trabalhar, já veio com um trabalho de outros lugares, né, cada um uhum, trabalha de um jeito, mas para poder padronizar, precisa fazer um treinamento e acompanhar de perto, não é só mandar fazer, né, pedir para uhum. fazer, né, "Ah, eu quero 220", tá, mas de que jeito, de que forma, né? Como que você chega lá, Como é né? que você chega lá, né? Por quê? Porque o que a gente sempre tem que estar sempre pensando é como padronizar, melhorando a questão do desperdício. Uhum, Então, nesse caso que você contou, né, ele cortava o pedacinho da carne, o que acontecia? Aquele pedacinho da carne, se transformou em desperdício. sim. E provavelmente perde-se o controle, né, então, assim, o que que é o desperdício vai existir, né, a gente não pode ignorar que, assim, vai falar assim: "Pô, não tem Não mais vai ser perfeito, né? não vai ter mais desperdício no meu restaurante", não, Uhum, vai existir, mas isso é controlado? Isso é mensurado? Está dentro dos padrões que precisa, né, aceitável, né, uhum. de desperdício? Então isso é pontos, né, que o dono tem que estar acompanhando, tem que estar controlando, desde a produção, porque o desperdício, a gente pensa, quando fala em desperdício, a gente pensa somente no que sobrou, né, do restaurante e realmente estragou e teve que jogar fora. Mas esse desperdício, ele começa na preparação, desde lá do início, Perfeito, exato. né. Então a gente teve um caso, né, do restaurante que a gente fez um trabalho, que a gente precisava diminuir o desperdício. E a gente deu uma premiação para todos os funcionários, olhando a questão das compras. O pessoal falava assim: "Cara, não tem como a gente bater essa meta, porque o comprador fala assim: 'Pô, eu já compro tudo que é produzido certo, eu sempre compro essa quantidade de mercadoria toda semana'". E sempre sai essa mesma coisa. Como é que eu vou diminuir? Eu não posso diminuir minhas compras, né? Aí eu falei assim, cara, pede ajuda à cozinha, pede ajuda da equipe, né, que faz a preparação, que a meta vai ser Tem batida. que haver uma parceria, né? Tem que haver um trabalho de todos, né? O restaurante é uma engrenagem, tem que funcionar azeitada, né? Tem que funcionar Exato. junto. Tá todo mundo alinhado para poder o negócio acontecer, Uhum, né? Então, assim, a cozinha, ela é, digamos assim, um coração mesmo do restaurante, né? Então, o manuseio, a preparação desde o início, o armazenamento das câmaras frigoríficas, né, as coisas particionadas de forma adequada, organizada, etiquetada com seus vencimentos, como a legislação pede, né, e exige para poder realmente seguir, né, os padrões de qualidade de segurança alimentar, que é muito uhum. importante também, né, não pode ser
feito de qualquer maneira, né. Então, assim, a manipulação de alimento é muito importante, né, e o cuidado com a segurança alimentar tem que sempre estar em primeiro lugar. É um trabalho muito sério, né. Gustavo, você falou uma palavra aí, né, eu imagino que tem, né, pessoas, de todos os níveis de conhecimento assistindo, né, esse nosso conteúdo. Você falou uma palavra que eu acredito que muita gente não conheça, o mise en place, né. E eu acredito que a gente pode falar também sobre o desperdício que muitas vezes eu já vi muita gente no ramo de produção, pessoas que produzem coisas, seja seja na cozinha, seja o alimento, né, seja em outros mercados, que é a questão do custo, do valor da mão de obra, né? E a gente está falando de desperdício, horas de trabalho, a mão de obra, o esforço é algo que tem que ser levado em consideração nesse desperdício também. Ter uma cozinha organizada, ter a estrutura separada, né, ter todos os ingredientes já separados e organizados, pronto para esse trabalho. O quanto o mise en place vai contribuir com a economia de tempo, né, um melhor aproveitamento do teu trabalho, da tua mão de obra na cozinha, que afinal de contas a gente trabalha também com tempo, né? Se você atende um cliente no seu estabelecimento, esse cliente chega, ele óbvio que ele precisa esperar um tempo para a coisa ficar pronta, mas ele não quer ficar 1 hora e meia, 2 horas esperando para receber um prato, né? E se você trabalha com entrega, você ainda vai considerar que existe o tempo de transporte, a entrega. Se você leva 1 hora para fazer e a entrega vai levar mais 15 minutos, esse cliente às vezes já está reclamando, morrendo de fome em casa. Então, fala sobre o desperdício de trabalho. Como é que você já tem de experiência, o que você já viu, né? O que dá para economizar? O tempo de serviço é muito importante, né. Quando a gente fala de atendimento ao cliente, o atendimento, o prato, ele tem por norma, né, padrão, Uhum. que é 20 minutos de para ele do pedido até chegar na mesa, né. Nossa, já fui atendido em muito lugar que passou longe nesses 20 minutos. Né, então esse é o tempo, né, padrão de atendimento, né, assim, que você espera, né. Então, assim, quando passa disso, né, acaba gerando frustrações no cliente, insatisfação, né, Sim. porque passa muito tempo. E como é que faz para isso ficar dentro desse padrão? É ter um planejamento anterior, né. Então, quando você faz um planejamento anterior, né, de deixar tudo já particionado, organizado, separado, o trabalho, quando tem clientela e o volume de trabalho, você consegue atender de uma forma mais rápida, né, já fica mais organizado. Como fosse o seguinte: o pintor vai pintar uma tela Uhum. e ele já precisa deixar todos os guaches, né, todas as tintas deles ali na frente dele, né, aquarela, Uhum. os pincéis que ele vai utilizar, para ele começar a pintar, Exato. né. Agora imagina, se ele tem lá vai precisar de uma cor branca, ele tem que ir lá dentro do depósito dele, pegar a cor branca para pintar. Aí agora azul. Aí abre a lata, a tinta é pouca, preciso pegar outra, na verdade essa eu achei que dava, mas não dá. Volta, vai de novo. Quando é que a tinta começa? Quando é que o trabalho acontece, né? Exatamente, né. Então, assim, é uma associação, né, para poder Uhum. explicar isso de uma forma mais fácil, né. Exato. E na cozinha acontece dessa mesma forma. Então, assim, deixar as coisas preparadas antes da cozinha abrir é muito importante, né. Então saber o que que vai ser produzido, o que que vai ser já deixar tudo organizado, para quando o movimento chegar, não precisar ficar batendo a cabeça, o pessoal correndo para um lado para o outro, para poder produzir o que precisa. Então, lavar legume, lavar verdura, descascar, fazer o corte, ou até as carnes, já fazer os cortes da carne antes do início do serviço, né, é deixar isso já preparado. Muitas vezes o cara, eu não sei o que que eu vou usar no dia, não sei quantas carnes eu vou usar no dia. Mas você pode cortar, fazer os seus cortes, acondicionar corretamente de forma etiquetada para você poder voltar isso para um refrigerador e você ter agilidade na hora do preparo, é algo que a nossa audiência precisa levar em consideração na preparação, né, na pré-abertura de um restaurante, correto? Isso, correto. Porque assim, quando a gente fala do que eu não sei o que que eu vou vender para Uhum. produzir, acontece quando eu estou abrindo um restaurante hoje. Sim. Isso realmente eu não sei. Se eu abrir o restaurante hoje, eu não sei quanto que eu vou vender. Mas quanto que eu espero vender, né? Então esse já começa por essa pergunta, né? Assim, quanto que eu começo que eu quero vender? Pô, eu vou fazer toda a preparação. Se eu não vender essa quantidade toda hoje, eu vou estar acondicionado para a gente poder vender no outro dia, né? Uhum. Então
fazer essa manipulação e o armazenamento correto garante uma segurança para poder fazer essa preparação antes. Mas o restaurante, né, que a pessoa já vende, né, já tem mais de um ano aí já vendendo, produzindo, trabalhando, ele sabe exatamente quanto que vende na segunda, na terça, na quarta, na quinta, né. Então ele tem uma ideia de quanto que é o movimento dele, Uhum. então ele já consegue fazer um planejamento em cima disso. Já dá para você já entender a sua clientela, você prestar atenção no movimento do seu restaurante, e você tem essa noção, então você já consegue deixar coisas cortadas, deixar as coisas já higienizadas, né, e armazenadas, conforme vai precisando, você vai lá, só pega o saquinho já pesado, já no volume, já na porção certa para fazer o prato, e você não tem que perder tempo fazendo isso na hora, verificando o peso na hora que o cliente está te esperando, né? Então assim você ganha tempo de ação, de trabalho para esse dia, né, para o teu funcionamento. Então agora vamos para né, seguir, você falou do desperdício já agora na outra ponta, né? Então, se eu tenho um self-service, se eu tenho um serviço de comida já assim, mais pronta, que eu preciso agilizar mais a coisa. Então, como que você visualiza hoje o desperdício e o controle desse desperdício, o acompanhamento disso, para que o empresário não esteja, apesar de vender, apesar de ter volume, esteja perdendo dinheiro, não vendo dinheiro no bolso no final do mês? O primeiro passo que eu aconselho é um negócio que quase ninguém faz e difícil você encontrar alguém que fala que faz isso, né? Atenção na dica, essa, ó, essa é preciosa. Pesar o lixo. Caramba, mas o lixo a gente vai jogar fora, ninguém dá importância para o lixo, por que pesar o lixo? É porque quando a gente começa a controlar e a mensurar, a gente começa a gerir, né? Assim, gerir, a gente começa a administrar realmente o que está acontecendo com o meu desperdício. É uma ação simples, Uhum, inicial, mas de muito valor. O exemplo, se eu pesar, terminou a minha produção, meu lixo, comecei o dia com meu lixo limpo, terminei o meu período de trabalho com meu lixo cheio. uhum, Eu peso ele. Pô, tá dando quantos quilos? 5 quilos? 10 quilos? 12 quilos? 20 quilos? Aí você começa a pensar, poxa, 20 quilos de comida jogada fora, o que está dentro desse lixo? Pô, por que tem essa quantidade toda jogada fora? Pô, caraca, eu comecei com 20, comecei a pesar com 20, agora, pô, tá com 9, agora eu cheguei a 7. Então significa o quê? Que o desperdício você está diminuindo. uhum. Olhando só o quê? O lixo. Você não precisa olhar cada produto que está sendo jogado fora, que sobrou, né? Então, assim, pô, vou ver o arroz, vou ver o feijão, vou ver a carne, vou ver a pelanca, vou ver a verdura, o hortifruti. Está tudo ali dentro. Depois que você faz a pesagem do lixo e começa a ter esse número mais certo, automaticamente você vai olhar para os pontos que está indo para o lixo. E como é que você faz para diminuir aquele peso? Então, essa é uma dica aí que eu dou para poder diminuir essa questão do desperdício. Porque eu imagino que seja muito difícil, né, para o empresário ele dar valor para isso ao longo do dia, né? Porque ele olha, ah, tem aqui uma cenoura que eu joguei fora. Ah, tem aqui um pãozinho que não está tão legal que eu joguei fora. O peso de um pão, ele é irrelevante quando olhado apenas para ele. Mas se você está falando aí de algumas horas de trabalho, quantos pães, quantas cenouras, quantos pedaços de carne, né, quanto, enfim, legumes, quantas verduras, quantas frutas foram parar no lixo, uma a uma, com pesos insignificantes, né, em si, em separado, mas no junto, né, no acumulado, é dinheiro, né? Se você olhar para aquele lixo ali e lembrar o quanto você pagou para comprar, ou melhor, pensar o quanto você poderia ter ganhado vendendo aquele produto bem feito no prato do seu cliente, né, você começa a entender o quanto deixou de entrar no seu bolso, não é isso? É isso aí. É exatamente isso, assim, eh, parece por isso que eu falo assim, que muita gente não faz isso, né, ignora isso, acha um absurdo fazer isso, pesar o lixo, né, mas é um ponto de controle, né, assim, eu sei que é difícil o proprietário, né, do restaurante conseguir controlar tudo. Então esse é o ponto que ele consegue estar olhando o que está acontecendo
na sua cozinha olhando o lixo, né? É que imagina que um funcionário, às vezes, já está num momento de estresse, está num momento mais cansado, ou está faltando funcionário na cozinha e a pessoa, nessa pressa, na agilidade, querendo atender, querendo fazer o melhor, ela tem que compensar, às vezes, de alguma forma. E ela pode deixar de prestar atenção, né, em como ela está fazendo um corte, como ela está fazendo uma higienização, deixando sobrar mais coisas e indo para o lixo, né? E pode parecer besteira, mas se o empresário tem essa noção, ele pode perceber, cara, a partir de um certo momento, a quantidade de sobras, a quantidade de lixo aumentou, porque eu peso, eu sei que isso está acontecendo. O que aconteceu no meu restaurante? Eu mudei um funcionário? Eu mudei a equipe? Alguém trocou de turno? Né? Tá havendo mais estresse dentro da minha cozinha ou dentro do meu salão? Tá... Algo está acontecendo que eu deva ir lá, ver, cuidar, ajustar? Então, se ele perde os sinais, ele perde as oportunidades de corrigir isso, né? E aí, perde essa oportunidade, deixa-se passar e é dinheiro que se perde. Essa questão, né, do pesar o lixo é muito interessante quando aconteceu, né, num restaurante que a gente atendia, né, nesse grupo que eu te falei, que para um outro controle, né, Uhum, sobre aí já estou indo para outro ponto, que era pelo controle de compras, identificamos que tinha alguma coisa de errada no restaurante em relação aos insumos e matéria-prima. E a gente investigando, investigando, a gente conseguiu encontrar onde estava o problema. O desvio de mercadoria dentro do lixo. E assim, e era peças de carne, né? Então assim, era o insumo mais caro do restaurante indo pelo lixo, né? Então assim, botava dentro só botava dentro de uma sacola, né, limpa e jogava dentro do lixo e quando o lixo ia para fora para o lixeiro pegar, antes do lixeiro passar, o pessoal pegava a sacola limpa, né. estava fazendo a reciclagem, né, do Estava estava restaurante. fazendo a reciclagem, né. Então a gente demorou ali uns 3 meses para poder entender o que estava acontecendo de fato, porque era comprado e era vendido, assim, era comprado e não estava no estoque, né. Então assim, pô, Uhum. então o que está acontecendo, né? Aí encontramos no lixo. Então por isso que a importância que eu falo, né, o grande X da questão de um restaurante tá na pesagem do lixo. Alguma vez você já pensou na importância de controlar o lixo, de pesar o lixo, de saber o que está saindo do seu restaurante e que não está se transformando em dinheiro, não virou uma venda, não atendeu o seu cliente, não trouxe novos clientes, né? Então, se você perdeu a oportunidade de ganhar dinheiro, você teve um valor sendo jogado fora, seja por um desvio, seja por um descuido no dia a dia, no trato do seu restaurante, e você simplesmente não tem essa informação. Você simplesmente não viu, porque você não deu importância para o item tão simples, tão ignorado, mas tão essencial, tão importante como uma cozinha, né? Que afinal de contas trabalha com lixo, gera, é um gerador de lixo e tem ali um ponto muito importante. Agora, bota no comentário aí, eu já pesei meu lixo, eu sei quanto meu restaurante produz de lixo, eu tenho isso controlado. Quem aí já conseguiu diminuir o desperdício pesando, bota nos comentários, né? Traz aí a sua experiência, ela é muito importante para nós. Isso traz mais até insumos e dicas para novos vídeos. Gustavo, mais algum ponto de desperdício, alguma coisa que você vê importante, mais alguma dica para o nosso espectador? Você tocou num ponto aí que também é muito importante, que é quando acontece uma cobrança em cima do colaborador para não deixar faltar mercadoria, não deixar faltar produção, e ele acaba excedendo a produção, né? Ele faz uma produção maior para poder compensar e não correr o risco do problema, assim, eu sei que se faltar produto ele vai brigar comigo, Uhum. mas se eu jogar no lixo, ninguém está importando, ninguém está olhando, ninguém está controlando, então não tem problema, né. Então, o vício, né, do colaborador de jogar aquele pãozinho fora, aquela cenoura que não está legal fora, ou que dá muito trabalho fora, ou vou produzir bastante e depois se não vender eu jogo fora, isso acaba sendo um prejudicial, né, para o Uhum. negócio, né, assim, e vira um costume, né. Então assim, se o dono está olhando para cá, eu vou cuidar para aquilo ali ser bem cuidado, né. Se ele não está olhando, então também não preciso me importar com aquele ponto. Então a gente tem aí uma falta de controle, a gente tem também uma falta de treinamento,
né? São dois problemas aí dando as mãos e tirando dinheiro, tirando saúde financeira do teu comércio, do teu negócio, e com pontos simples e básicos de controle, de análise para você saber o que está faltando, né? E o que você pode melhorar no seu restaurante. A questão do treinamento, o cuidado com a equipe, analisar o que está acontecendo no seu restaurante, são pontos que parecem bobos, parecem pequenos, mas na hora de você analisar, de entender um desperdício, é quando você acha ali um desvio, né? É quando você percebe que precisa de treinamento para a sua equipe. Muitas pessoas, às vezes, vão achar que, caramba, fazer comida, as pessoas sabem fazer, né? A grande maioria sabe fazer um arroz, sabe fazer o feijão, sabe fazer uma maionese. Agora, como que você faz isso de forma sustentável, financeiramente, responsável, né? Fazendo o teu negócio acontecer, fazendo o seu restaurante crescer? Afinal de contas, você precisa pagar a sua equipe, você precisa pagar os impostos, você precisa ter caixa para comprar os insumos e continuar girando o seu restaurante. E você precisa colocar dinheiro no bolso, porque afinal de contas, você está trabalhando para isso, né? E se você não tem os controles, se você ignora pontos simples, mas importantes na administração do seu negócio, fica difícil realmente você ver dinheiro no final do mês, não é mesmo, Gustavo? É. Rodrigo, e vou pegar esse gancho para falar de um ponto muito específico também para aquelas pessoas que estão começando o seu negócio, que é ela que produz, né? Então, assim, começa a fazer a quentinha para vender em casa, ou abre uma barraquinha de cachorro-quente, e ela mesma que produz, né? E muitas das vezes as pessoas começam a trabalhar porque gosta de fazer, né, a comida e tal, mas só que não tem um treinamento de cozinheiro, né? Então, assim, de práticas, né? De profissionais, um Um conhecimento profissional mesmo, né? isso, conhecimento profissional de como manipular melhor a, os alimentos, como é que faz um corte mais correto da carne, né? Então, são coisas também, né? Então, assim, quando a gente fala de treinamento, a gente fala treinamento para a equipe e também para o próprio empresário, né? Que ele realiza a comida e o procedimento, que ele também precisa procurar também ajuda especializada para produzir melhor os alimentos. E que muitas vezes eu imagino que o empresário ele vai pensar, né? Ah, eu estou aqui fazendo a minha comida. Eu estou tocando o meu negócio. Então, eu obviamente faço da melhor forma possível. Eu faço com controle, eu faço com cuidado. Mas será que o empresário sabe qual é o melhor cuidado, qual é o melhor controle, como fazer isso de forma mais profissional, mais performática para gerar dinheiro? Então, às vezes, não basta você é, é, simplesmente querer, né? Ah, eu vou fazer da melhor forma possível. Você precisa ter a técnica. Você precisa de um treinamento, você precisa de um conhecimento, às vezes básico, ou às vezes até um pouco mais avançado, que requer mais estudo, para gerar o seu negócio, para fazer ele acontecer, né? A gente faz muitas vezes o empresariado brasileiro, a gente tem essa imagem, né? Ah, o brasileiro ele é empreendedor, o brasileiro ele arregaça a manga e faz, que muitas vezes faz sem conhecimento, né? Muitas vezes faz de forma atrapalhada e depois reclama de um motivo A, de um motivo B, porque não tem funcionário, porque a carga de impostos. Tudo isso são problemas, mas como que você já viu empresários lidando com essa situação, desde o pequeno até o maior, aprendendo aí a questão do treinamento para si, para a equipe? As pessoas, né, quando ela começa a empreender, né, o empreendedor, né, como você falou, né, arregaça a manga e começa a fazer e tal, ele perde muito tempo e algumas coisas que poderiam ser feitas de muito mais fácil, né? Então, essa questão de fazer um curso, de buscar conhecimentos técnicos, diminui o desperdício de tempo-hora, né? Então, isso é importante demais. Então, o empresário coloca exatamente isso, assim, coloca a culpa no imposto, mas só que ele não sabe quanto de gasto ele está tendo de hora trabalhada dentro da sua cozinha. E o imposto é uma parcela pequena, muito pequena, em relação
a todo o trabalho de hora desperdiçada, do desperdício de comida jogada fora. Então, assim, se botar na balança o imposto e botar na balança hora de trabalho desperdiçado com desperdício de matéria-prima desperdiçada, vai ver que o problema é bem maior do que o imposto. O leão está no lixo. O leão está no lixo e na hora de trabalho desperdiçado, né? Sim, é um lixo também, né? Se você não tem o teu restaurante organizado, estruturado, para as pessoas fazerem o melhor serviço na hora que precisa acontecer, você está jogando a mão de obra fora também. Você está jogando no lixo o seu trabalho, o trabalho da sua equipe, né? Que é uma coisa, que é um valor importante, que é um bem muito precioso de todo o negócio. Então, Gustavo, alguma consideração final, alguma dica final aí para nossa audiência, para esse pessoal faminto de informação para administrar aí o seu negócio? Mas, galera, antes da gente finalizar, lembre-se, dá aquele like, curte aí o nosso trabalho, para a gente trazer mais vídeos como esse, mais bate-papos com o Gustavo, com outros especialistas, outras pessoas para virem trazer informação para você. Se inscreve no canal, compartilha com quem você vê que vai ter proveito, vai aprender bastante nesse controle de desperdício que a gente trouxe aqui. Então, se inscreve, anota aí, bota suas perguntas aí embaixo, diz aí quem já aprendeu a controlar o lixo. Vamos lá, Gustavo. O que você traz aí de dica final, uma consideração final aí para os nossos amigos? Eu trago, né, uma consideração final, um detalhe também muito importante quando a gente fala de controlar o lixo Uhum. e de controle do processo como um todo. Porque para a pessoa não tomar como se essa palavra de controle e generalizar e querer controlar tudo, né? Eu quero controlar quantos pães eu comprei, quantos pães eu produzi, quanto de carne eu comprei, quanto eu produzi, pensar no controle individual de cada unidade. Isso também é importante, mas primeiro as primeiras coisas, né? Então, assim, já que você não fazia nada de controle, começa pelo básico, pelo mais simples, que é controlar o lixo. Ter uma planilha, anotar dia a dia quanto que foi jogado no lixo naquele dia, quanto foi naquele outro dia. Quando começar a ter um histórico de anotações, você vai pegar aquela folha e você, poxa, esse mês foi perdido tanto de comida. No outro mês, vai ter a mesma planilha e você vai começar a ter um parâmetro de comparação para ver por que aconteceu nesse mês e aconteceu nesse mês. Aí você vai ter o terceiro. Aí você começa a comparar com o seu faturamento. Aí você começa a ter informação do seu negócio, começando com uma atividade muito simples do que querer controlar todo o negócio. E ali ele consegue ver, esse mês houve uma diminuição do desperdício. O que que eu fiz que mudou o desperdício? Então você já começa a ter dica de práticas interessantes de controles que você pode ir melhorando e implementando para seguir nessa rota. Ou eu mudei um processo, mudei alguma coisa e teve uma piora, né? Eu acabei jogando mais coisa no lixo, meu lixo está pesando mais. Onde que eu errei? Uma vez que você faz uma planilha, você faz um controle, você começa a organizar essas coisas, você passa a ter uma visibilidade melhor do seu negócio. É isso. É isso aí. Gustavo, muito obrigado. Tá? Foi um prazer ter você aqui. Espero que a gente tenha novos papos, outras coisas. Tem muita informação, muita coisa interessante que a gente pretende trazer aqui para o canal. O Gustavo vai estar aqui com a gente mais vezes, né, trocando esse bate-papo interessante, gostoso. E a gente conta com a sua participação. Até a próxima. Um grande obrigado